E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos fazer o nosso Diários da Quarentena. Rapaz, hoje tá frio, hein? Eu achei que hoje, porque abriu o sol, ia estar mais quente um pouquinho. Aí nem saí de agasalho, devia ter vindo de agasalho. Rapaz, carioca congela nessa temperatura. Deixa eu ver quanto é que tá a temperatura hoje. Ali na frente a gente vai ver. Mas hoje finalmente eu devo conseguir fazer um Diários da Quarentena, digamos, normal. Fazer a estreia com vocês. 21 graus de temperatura. Pô, já tá abaixo do ponto de congelamento do carioca. Vamos ver aqui. Tá frio mesmo. Mas tranquilo, ali na praia, chegando ali na praia com o calorzinho, com o sol batendo, a coisa melhora um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo, acho que depois desse cara aí dá pra... Não preciso. Olha só que beleza, todo mundo na rua, assim tá bom. Cidade voltando aqui ao normal. As coisas cada vez mais normais. As confusões, pelo visto, não resultaram em nada mesmo. Aliás, está uma... Caramba. Chegar lá na coisa. Eu tô com um papelzinho aqui com as notícias. Mas até eu chegar lá na frente, é melhor eu não ficar mexendo com isso não, porque aqui... Essa ruazinha aqui é tranquila, os carros aqui não correm muito não, mas ainda assim eu tenho que lembrar que eu tô em um tubinho de metal só, sem nenhuma proteção. Qualquer batidinha em mim pode ter problemas, pode ter consequências graves. Então vamos devagarzinho que a gente chega lá. Olha só, tá vendo? O dia tá bonito hoje. Hoje bonito tá. Solzão, céu aberto, nenhuma nuvem. Agora eles estão falando que a tendência é continuar frio. Vai continuar frio por mais alguns dias ainda. Isso aí é mesmo. Aproveitar para atravessar. Pronto. Solzinho até esquenta um pouco. Oh, beleza. Bom, gente, vamos dar uma olhada nas notícias aqui, para ver se eu descongelo um pouco também. E, bom, vamos falar hoje do Eduardo Leite. Que surpresa, Eduardo Leite. Eu nunca imaginei, cara, que você fosse gay, cara. Nunca imaginei, mas olha só, tem coisa para falar sobre isso, tem coisa importante. Vamos falar sobre o protesto em Brasília na frente da embaixada chinesa. E vamos falar sobre o 2 de julho. Olha que coisa. 2 de julho, aniversário da Bahia. Não, independência da Bahia. Olha que beleza. É isso daí. É uma data que eu nem sabia que existia antes de ir morar na Bahia. Deixa eu parar no solzinho aqui só pra esquentar um pouquinho. Pessoal, hoje a praia não vai estar cheia não, hein? Porque, como eu falei pra vocês, tá frio pra cacete aqui. Esse pessoal que tá na areia aí é porque tá com muita coragem mesmo. Beleza. Então vamos lá. Caramba, pior que essa hora aqui já começa a bater a sombra aqui. Mas mais ali pra frente tá no sol de novo. A gente já pode começar a pegar um solzinho.
Bom, então vamos lá, vamos falar dos assuntos de hoje. Como vocês podem ver, a praia tá vazia, mas aí é lógico que estaria frio do cacete aqui. Tem que estar com muita coragem mesmo para ir na praia hoje, a não ser que seja o pessoal fazendo esportes aí. Esporte aí tá até um dia bonito para fazer, para jogar uma bolinha, para bater um papo. Só ficar na praia mesmo, que não entrar na água deve ser uma sofrência só. Mas vamos lá. Então, o primeiro assunto de hoje é o 2 de julho, aniversário da Bahia. Olha que beleza. E até hoje tem grupo de turista aqui, olha que legal. Aniversário da Bahia. Muita gente não sabe que existe esse dia. O pessoal de lá, lógico, sabe. Lá tem comemoração e tudo mais. Inclusive, muita gente não se toca que, na verdade, o dia 2 de julho deveria ser mais importante que o 7 de setembro. Porque, na verdade, o Pedrôncio, quando chegou lá na margem do Ipiranga, e dizem que falou aquelas merda toda, falou nada, que isso é invenção de historiador, você acredita? Que o cara puxou espada e falou independência ou morte. Lorota. Pode ser que tenha sido ali que ele decidiu fazer a coisa. Mas tá na cara que isso daí, essa coisa de subir no cavalo, puxar a espada, e não sei o que lá, isso é lorota. Mas enfim, ali ele declarou a independência do Brasil. Isso não quer dizer que os portugueses aceitaram a coisa de boa. Ao contrário, o pessoal do Norte e Nordeste não gostou nem um pouco. Os portugueses do Norte e Nordeste não gostaram nem um pouco. Daí teve um movimento forte para o Brasil continuar colônia de Portugal, que poderia ter resultado na separação. Havia a possibilidade séria do Brasil ficar dividido no meio do caminho, ficar o Norte e Nordeste para Portugal mesmo, e ficar o Sul, Sudeste, Minas Gerais, coisa e tal, continuar, aí sim virar o Brasil, continuar livre, coisa e tal. É possível imaginar que o resto só se tornaria livre mais adiante. Ou seja, ao invés de você ter esse fenômeno que foi o Brasil ter se tornado independente de forma unitária, teria pelo menos 2 países de língua portuguesa na América Latina, né? Esse é uma coisa que é muito curiosa, o pessoal sempre fica com essa dúvida. Por que se olhar a América Latina, a maior parte dos países fala espanhol, mas na verdade é o maior número de países. Se pegar pelo número de pessoas, o número de falantes em português e falantes em espanhol é praticamente o mesmo na América do Sul. Se colocar América Central e México, o espanhol ganha, mas se olhar a América do Sul apenas, é mais ou menos a mesma coisa. Acho que tem até mais português, até mais falante de português do que falante de espanhol. Existem mais países que falam espanhol porque os falantes de espanhol se dividiram em vários países, enquanto o Brasil se tornou independente em um país só. E um dos motivos para isso, uma das coisas fundamentais para isso, foi justamente a vitória das tropas da liberdade, ou tropas da independência, sobre os portugueses em Salvador, que foi o último refúgio deles. Na verdade, tinha uma área enorme que ficou em controle dos portugueses por um tempo, entre 7 de setembro de 1822 e 2 de julho de 1823. No final ficou só a cidade de Salvador. Na cidade de Salvador ainda tinha uma guarnição leal a Portugal, e as tropas leais a Dom Pedro I não conseguiam desintocar os portugueses de lá, então ficou assim por um tempo, até que teve a ajuda de um general inglês que impôs um bloqueio na Baía de Todos os Santos, impediu que navios portugueses abastecessem a capital. Então, no final das contas, os portugueses que ficaram em Salvador ficaram sitiados, fizeram um sítio em Salvador, e daí acabou que os portugueses então
desistiram, se entregaram. E até que não foi uma batalha tão sangrenta assim. Teve algumas batalhas sangrentas, tá? Essa história de que o Brasil se tornou independente sem sangue, não teve sangue aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque por aqui meio que a adesão a Dom Pedro I era unânime, até entre os militares. Então por aqui de fato não teve muita coisa não, mas no Nordeste teve várias batalhas bem sangrentas aí, entre 7 de setembro de 1822 e 2 de julho de 1823. Pouco menos de um ano aí que durou essa briga. Aí finalmente, quando a Bahia se tornou independente, o Brasil como um todo, a nossa área praticamente toda, ficou independente junto aí, leal a Pedro I. É uma história legal. Eu também só fiquei sabendo disso quando eu fui morar na Bahia. Eu morei na Bahia o ano de 92 e o início de 93. 1992, início de 93. Gostei muito de morar lá. Acho que foi depois do Rio de Janeiro o lugar que eu mais gostei de morar. Foi lá em Salvador. Realmente muito bom, prainha, pessoal descansado pra caramba, todo mundo curtindo a vida numa boa. É isso mesmo. Negócio de estresse não serve pra nada não, só atrapalha. Olha que bonito, Pão de Açúcar. Hoje pelo menos tem solzinho, mas tá frio. Tá muito frio, caramba. Enfim, essa foi a história da independência da Bahia, que se comemora hoje. Essa notícia eu esqueci de falar o cara que sugeriu ela. Ela foi sugerida pelo Rothschild mafioso. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa aí o like, se inscreve no canal. Aqui é um canal mais de bate-papo mesmo, é mais para eu fazer exercício, não ficar em casa o dia inteiro, que se deixar eu fico em casa o dia inteiro, sem fazer nada. Aqui pelo menos eu dou uma saidinha, faço alguma coisa. Vamos à notícia seguinte. Vamos falar de... a impressora do Paulo Guedes sugeriu o protesto que houve na embaixada, em frente à embaixada da China em Brasília. Lá em Brasília, vocês sabem, tem a embaixada dos países todos lá. E a embaixada da China é uma das enormes que tem lá, uma das maiores que tem, é grande mesmo. E vocês sabem também, tá havendo... eu não sei que dia exatamente que é não, tá? Agora eu não sei se foi ontem, se é hoje, é por esses dias aí. É o aniversário do Partido Comunista Chinês. É a festa mais importante deles lá, né? Que tristeza, né, cara? Já pensou? Tu morar num país que a data comemorativa é o aniversário do Partido Comunista? Olha que merda. Realmente triste isso para os chineses, né? Mas enfim, tá tendo lá na China uma série de comemorações do centenário do Partido Comunista. E é lógico, lembra, a China ela se tornou comunista em 1954, se não me engano. 54, é isso? Agora não lembro, foi depois da Segunda Guerra, né? Teve a Segunda Guerra Mundial. Aí depois da Segunda Guerra teve a Guerra Civil Chinesa, que tinha a família imperial lá lutando contra os comunistas. E aí em algum momento os comunistas ganharam e tornaram a China um país comunista. Mas lógico, nós estamos em 2021, isso significa que se é o aniversário do Partido Comunista, o Partido Comunista nasceu antes disso. Pô, acabou a bateria do meu celular. Que chato, não estou acostumado com esse celular ainda. Achei que tinha bateria suficiente para fazer esse passeio. Não tem problema não. Passeamos um pouquinho aqui. Depois é só carregar ele de novo. Deixa eu guardar ele. Se não está ajudando, ficar no risco de cair aqui não vale a pena. Bom, então tá tendo um monte de comemorações lá na China, do aniversário do Partido Comunista Chinês. E aqui no Brasil o pessoal fez esse protesto muito legal.
foi um pessoal ali na frente da embaixada chinesa. Eu não sei se eles são libertários ou não. Me pareceram que estava todo mundo de amarelo e preto, né? Mas pode ser que não tenha nada a ver, que tenha sido só coincidência. De qualquer forma, estavam protestando correto. Realmente, China é uma tragédia completa, um troço que não tem lógica ainda existir um regime totalitário como esse, um regime que controla a vida do cidadão, que controla o discurso. Pô, que pena, olha só, hoje a água tá limpinha aqui na Praia do Flamengo. Quer dizer, limpinha, né? Limpinha para os padrões Praia do Flamengo, mas tá, ó. Se não tem sofá boiando, não tem corpo boiando aqui na Praia do Flamengo, é porque tá limpo. Uma pena. Pena que hoje tá frio pra caramba, não dá pra entrar nessa água. Ah, tem maluco, ela tem maluco lá atrás dentro da água. Mas sempre tem um maluco. Então o pessoal foi protestar e foi o cara vestido de ursinho Pooh. Legal que eu botei a foto disso lá no Twitter e o pessoal falando, pô, será que o pessoal assiste o canal? Porque falaram de ursinho Pooh. Pessoal, essa história de ursinho Pooh não fui eu que inventei não, tá? Isso já existia. Qual que é a história do ursinho Pooh? Começou de uma piada na própria China. Os próprios chineses começaram a chamar o Xi Jinping de ursinho Pooh. E o Xi Jinping não gostou não. Vocês sabem, né? Esse negócio de regime ditatorial, a figura de respeito do ditador tem que ser mantida. Não pode ficar chamando o cara de nomes engraçados e coisa e tal. Mesmo que não seja nem tão assim pejorativo, né? Você pensar assim, pô, ursinho Pooh. Imagina se o Alexandre de Moraes fosse o presidente da China. Presidente cabeça de piroca. Aí pronto, pô. Enfim. Esse negócio de ursinho Pooh, chamar ele de ursinho Pooh, já existia. Caramba, achei que eu ia atropelar a pombinha ali. Já existia há bastante tempo, é lógico, eu imediatamente... A ponto que, né, isso teve uma briga grande, o regime chinês proibiu coisa, a ponto de proibir o próprio desenho do ursinho Pooh. O ursinho Pooh, o desenho, é proibido na China justamente por conta de que as pessoas estavam falando que o ursinho Pooh era o Xi Jinping. Então foi lá um cara vestido de ursinho Pooh, muito engraçado, realmente muito bacana o protesto do pessoal que fez, o pessoal fez lá em Brasília, muito legal mesmo. Ai, ai. Bom, falta um último assunto, que é um assunto chato. Vamos pegar aqui para ver quem foi que sugeriu esse assunto. O Lucas dos Santos sugeriu o assunto que o Eduardo Leite vetou o homeschooling. Qual o motivo dele ter vetado o homeschooling? Segundo diz o Fábio Osterman, que é um deputado libertário lá do Rio Grande do Sul, que foi quem propôs esse projeto e coisa e tal. Eu falei sobre esse projeto já lá no Ancapso, coisa e tal. Um projeto bacana, um negócio muito legal realmente. Homeschooling é uma das pautas libertárias principais e parece que havia até um acordo para ele aprovar esse projeto, mas ele vetou o projeto. Eduardo Leite vetou o projeto e falou pro Osterman que foi porque era muito ligado a pautas bolsonaristas. E aqui entra um negócio... Bom, isso é triste, lógico, é muito ruim. O Osterman falou que vai tentar derrubar o veto. Eles podem derrubar o veto ainda do Eduardo Leite. Basta votação na Câmara lá do Rio Grande do Sul. Então, em tese, se o projeto foi aprovado, se eles conseguirem juntar o pessoal que votou a favor do projeto, consegue também derrubar o veto do Eduardo Leite. A grande questão toda aqui é que isso mostra claramente qual é a estratégia aqui, né? E junto com essa estratégia está a surpresa incalculável. Surprise, surprise! Eduardo Leite disse que é gay, assumiu que é homossexual. Oh, meu Deus do céu! Que surpresa! Meu Deus do céu, ninguém esperava isso. É uma coisa realmente surpreendente. Como pode? Quem diria? Eduardo Leite homossexual, jamais esperaria isso. Enfim, mas veja, repara que estrategicamente
Isso aponta um negócio muito bom, cara. O cara tá com uma estratégia certeira. É aquilo que eu falei pra vocês. Qual que é o problema que você tem hoje, né? Você tem de um lado o Bolsonaro, do outro lado o PT. E do jeito que tá a coisa, é praticamente certo que vai ser uma coisa contra a outra. Vai ser Bolsonaro versus PT versus o Lula. Qual que é a ideia do PSDB? É justamente apelar ao pessoal à esquerda. Eles estão tentando justamente entrar no lugar do Lula. E qual que é a ideia aqui? Vocês já viram, eu falei que tem uma... O Luiz Fux falou que talvez ainda tenha caminho para Lula não se candidatar ano que vem. E eu falei para vocês, eu acho mesmo que ele não vai ser louco de se candidatar. No máximo, ele vai vir como vice de alguém. Vice de alguém ele é perigoso. Vice de alguém ele pode ganhar. Ele como candidato não ganha não. Mas olha só a coisa. Vamos supor que Lula não se candidate. O que vai acontecer? Vai ter um monte de gente. Vai ficar Bolsonaro versus um monte de gente. Versus Dória, não sei mais quem, não sei mais quem. Qual que é a jogada do Eduardo Leite? É justamente apelar para a esquerda. Ele vai se colocar como um candidato de centro-esquerda. Ele já tem o apoio do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é esquerdista, ele é socialista mesmo, declarado. Por incrível que pareça, dentro do PSDB ali, Dória é o que tem menos à esquerda, apesar de já ser esquerda pra caramba. Mas a estratégia deles fica clara agora. Eduardo Leite vai tentar concorrer como candidato gay. E, cara, assim, para apelar para a esquerda, isso é ótimo, realmente. Isso tem apelo pro pessoal, né? Imagina uma esquerda que não tenha Lula. Haddad, de novo, pô, já perderam uma vez, botar Haddad de novo, não vão querer. Outra pessoa, complicado. O PSDB, nesse caso, aparece como uma chance verdadeira. Principalmente se conseguir chegar no segundo turno, pode atrair muitos dos votos dos progressistas, né? Dos liberais progressistas, do pessoal da esquerda, de centro-esquerda, que é mais focado em progressismo, em coisa e tal, pautas identitárias, esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu acredito que uma boa parte da juventude, coisa e tal, abraçaria o Eduardo Leite fácil, assim, abraçaria, pô, ficou até estranho isso, né? Abraçaria no sentido de aceitar o cara como candidato, aceitar votar no cara, apesar dele não ser o nome da esquerda, digamos, tradicional, da esquerda raiz. É aquele negócio, se Lula participar, é o que eu falei pra vocês, não tem chance pra ninguém. Nem Bolsonaro, ou é Bolsonaro ou é Lula. Se Lula participar, é Bolsonaro ou Lula. Agora, se um dos dois não participar, se ou conseguirem tornar Bolsonaro inelegível ou tornarem Lula inelegível, e tem caminho para isso, para as duas coisas, na verdade, como a gente está vendo, né, a oposição está tentando a todo custo tentar tornar Bolsonaro inelegível, e Lula também, como disse lá o Fux. Então, se um deles sair, aí a coisa muda de figura totalmente, porque aí eu acredito que um candidato do centro passa a ter uma chance muito maior. Se o Lula sair, entrando o Eduardo Leite, ele se colocando mesmo como um candidato de esquerda, ele tem uma chance muito grande. Ou seja, ele está aproveitando que a janela de Overton se deslocou sensivelmente para a direita, né? Então, ou seja, você vai ter o pessoal lá da extrema esquerda, o pessoal só vota no Lula porque é um cara conhecido, um nome conhecido. É o que eu falei com vocês, um cara que tem o passado dele, coisa e tal, mas é um cara que quando chegar a eleição mesmo, o pessoal começar a bater nele com os escândalos de corrupção, ele some, ele desaparece. Talvez até com Lula concorrendo, Eduardo Leite tenha chance, hein? Essa estratégia dele de ser o candidato antenado da juventude aí,
do gênero neutro, não sei o que lá. Cara, isso tem gás, isso aí tem. A juventude aí se amarra nessas porra. Então não é uma ideia totalmente absurda, não. Ele vai estar tirando a esquerda tradicional da parada, a esquerda mais fisiológica, mais marxista mesmo, e entrando na esquerda identitária. É uma possibilidade real. Eu acho que ele tem muito mais chance, vendo essa estratégia dele, do que a estratégia do que o Dória. O Dória tá meio perdido, ele estava querendo se vender como o cara que resolveu a pandemia. O problema dele foi justamente que a vacina dele, meu amigo, não ajudou. Ninguém quer tomar Coronavac mais. Aqui no Rio, o nego tá chamando ela de água diluída. É aquele negócio que não tem nem pra... Não dá pra nada aquela vacina. Então, ou seja, essa ideia do Dória de não, eu fui o cara, o gestor que salvou a pandemia, teria colado se a ideia da vacina ficasse só com ele. Mas é aquilo que eu falo, não teria chance porque dois motivos. Primeiro, a merda da Coronavac, que é uma merda mesmo. E segundo, porque ele está com o tempo, ele não está considerando o fator tempo. Até a eleição em 2022, a gente imagina esse negócio de pandemia já vai ter passado. É lógico que o nego vai tentar ainda fazer mais umas ondas até lá, coisa e tal. Mas a visão que eu tô tendo é que eles estão tentando puxar a onda aqui no Rio. Não estão conseguindo não. Essa variante Delta meio que não colou essa ideia. Foi uma coisa que não funcionou. É a impressão que me dá. Pode ser que ainda consigam, pode ser que ainda venha aí a terceira onda, mas a minha impressão é que eles tentaram forçar isso e não conseguiram. O que realmente é surpreendente, porque, segundo o pessoal fala, essa variante Delta, ela é realmente mais contagiosa. Ela só é muito menos letal, ou mortal. Eu sempre confundo esses termos, letalidade e mortalidade. Eu quero dizer que, se você tem a doença, a chance de você morrer dela é menor ainda do que o normal, digamos assim. Então, embora ela seja mais contagiosa, você tem uma chance maior de pegar aquela doença. No final, a chance de você morrer dela é muito menor. E o que acontece, eu não sei se é porque já tem uma imunidade de rebanho razoável aqui, por que está acontecendo, mas o fato é que eles tentaram aqui, teve umas semanas que o pessoal da Globo ficava todo feliz. Temos expectativa de alta, aumentou o número de casos de Covid no Rio de Janeiro, a semana, a média semanal, não sei o que lá, aponta para alta, não sei o que lá. Ficaram umas 2 semanas falando isso. Aí depois, agora eu estou falando que está em baixa de novo. Então, ou seja, não conseguiram decolar o troço. Pode ser que venha mais adiante, né? Vamos ver. Só que, de qualquer forma, isso é um problema para o Dória. A minha visão é que, lógico que ele vai usar ainda esse argumento, esse papo de que ele foi o cara que salvou da pandemia, não sei o que lá. Mas vendo até como alguém do PSDB, né? Porque lembra, o PSDB tem que escolher, ou é Dória ou é Eduardo Leite, não dá para ser os dois. O PSDB vai ter que fazer uma escolha. Eu acho que dentre esses dois, Eduardo Leite tem mais chance do que Dória. Dória está muito queimado, ele bateu muito em Bolsonaro, acabou se queimando muito nessa história. Então, no final das contas, essa estratégia do Eduardo Leite me parece uma estratégia boa. Sinceramente, sim. Pra mim é totalmente irrelevante o cara que dizer, assumir, não sei o que lá, acho bacana. É aquele negócio, né? Ninguém tinha dúvida que ele era, né? Mas, enfim, é bacana ele se assumir, acho legal. Mas eu tô vendo isso certamente foi feito com uma visão estratégica, meu. Pode ter certeza. O cara passou a vida toda dentro do armário, saiu do armário agora, por quê? Justamente porque ele quer usar isso como carta eleitoral. E que, de novo, faz todo sentido. Ele dá a ele a chance dele avançar em cima da esquerda
de forma significativa, porque mesmo na esquerda o pessoal gosta do Lula e coisa e tal, mas o pessoal vê o Lula mais como anti-Bolsonaro. Se ele conseguir vingar o nome dele do pessoal da esquerda, ele se torna um desafio significativo para o Bolsonaro, não vou te enganar não. Porque o pessoal mais conservador pode encarar como, pelo menos não é o PT, pelo menos é o PSDB, que embora seja de esquerda, não é a esquerda radical, é uma esquerda um pouco mais economicamente responsável, não deve fazer as merdas que a Dilma fez, imagina se não sei, né? Porque o cara é maluco lá no Rio Grande do Sul também. Em compensação, a agenda identitária, meu amigo, vai às alturas. Vamos estar todo mundo falando pronome neutro no final do mandato dele. O cara vai usar e abusar disso. E justamente, repara que nessa pauta identitária, o Lula, ele não é um cara muito forte. Ele sempre foi um cara estilo marxista mesmo, né? Era luta de classes e coisa e tal, que é o tipo da coisa que mesmo a esquerda tá meio que abandonando aqui. Você não vê mais tanta... Eu achei que o cara estivesse saindo já, mas ainda vai ficar mais um tempinho ali. Confusão, né, gente? Que confusão. Então assim, achei uma jogada de gênio do cara. Achei uma excelente... Ele achou um nicho ótimo pra ele, de ser um cara da esquerda não radical. É um cara que tem muito apelo mesmo. Passou a ter uma grande chance nesse negócio, muito mais do que Dória, porque Dória é um cara que apela, em última análise, ao mesmo pessoal que apela a Bolsonaro, o pessoal da economia e conservador. Só que esse lado já tá, nesse lado ele já tá queimado. Enfim, é isso aí. No final das contas foi uma boa decisão do cara. Vamos ver como é que a coisa caminha. E é isso aí, galera. Até a próxima.